Imagine um mundo à beira da transformação. O ano é 1914. As ruas estão cheias de vida, e há um sentimento de otimismo no ar. A vida é pacífica para muitos, repleta de esperança e da promessa de um novo século. Famílias passeiam nos parques, crianças brincam nas ruas, e a vida cotidiana segue seu curso. Porém, sob a superfície, tensões fervem. As nações estão em um jogo perigoso de diplomacia e poder. Nações poderosas se encaram com suspeita, seus exércitos crescendo, suas armas mais letais. A corrida armamentista está em pleno andamento. Este é o mundo na véspera da Grande Guerra, uma guerra que remodelará o globo e deixará uma marca indelével na história. As manchetes dos jornais começam a refletir a iminência do conflito. Este conflito, conhecido como Primeira Guerra Mundial, tocará todos os cantos do planeta. Soldados de diversas nações se preparam para o que está por vir. Das trincheiras da Europa aos desertos do Oriente Médio, batalhas serão travadas com ferocidade sem precedentes. O mundo nunca mais será o mesmo. Novas tecnologias surgirão, transformando a guerra de maneiras inimagináveis apenas alguns anos antes. Tanques, aviões e armas químicas mudarão a face do combate. E no final, milhões perecerão, deixando um mundo para sempre alterado. As cicatrizes da guerra serão profundas e duradouras, afetando gerações futuras. A história começa em Sarajevo, uma cidade nos Balcãs, conhecida por sua rica tapeçaria cultural e histórica. O arquiduque Franz Ferdinand, herdeiro do trono austro-húngaro, está visitando a cidade com sua esposa, Sophie. Eles estão em uma missão diplomática, tentando fortalecer os laços do Império. É um dia ensolarado, 28 de junho de 1914. O céu está claro, e a cidade está cheia de vida. Multidões se reúnem para ver o casal real. As ruas estão cheias de pessoas acenando bandeiras e celebrando a visita. Mas em meio aos aplausos, uma trama se desenrola, uma que mudará o curso da história. Entre a multidão, há rostos tensos e olhares suspeitos. Um jovem, Gavrilo Princip, um nacionalista sérvio, vê sua oportunidade. Ele está determinado a fazer uma declaração. Ele saca uma pistola e atira, atingindo o arquiduque e sua esposa. O momento é rápido, mas suas consequências serão profundas. Os tiros ecoam pelas ruas, um prelúdio terrível para o conflito global que está prestes a explodir. A multidão entra em pânico e o caos se instala. O assassinato de Franz Ferdinand é a faísca que incendeia o barril de pólvora da Europa. As manchetes dos jornais anunciam o evento e o mundo nunca mais será o mesmo. A Europa em 1914 é uma teia de alianças, um sistema complexo de tratados e acordos destinados a manter a paz, mas que, em última análise, servem para arrastar as nações para a guerra. As alianças foram formadas ao longo de décadas, com cada nação buscando proteger seus próprios interesses e manter um equilíbrio de poder. No entanto, essa rede de alianças significava que um conflito entre duas nações poderia rapidamente se expandir para envolver muitas outras. Quando o assassinato do arquiduque Franz Ferdinand da Áustria-Hungria ocorreu, as tensões já estavam altas. A Áustria-Hungria, indignada com o assassinato, culpa a Sérvia e declara guerra. Este evento foi o estopim que acendeu o barril de pólvora das alianças europeias. A Rússia, um poderoso aliado da Sérvia, mobiliza suas tropas em apoio, determinada a proteger seu aliado eslavo. A mobilização russa é vista como uma ameaça direta pela Alemanha, que é aliada da Áustria-Hungria. A Alemanha, sentindo-se cercada e ameaçada pelo movimento da Rússia, decide agir rapidamente. Em um movimento estratégico, a Alemanha declara guerra à Rússia e, em seguida, à França, que é aliada da Rússia. A Grã-Bretanha, obrigada a defender a neutralidade da Bélgica enquanto as tropas alemãs marcham pela pequena nação, declara guerra à Alemanha. A invasão da Bélgica pela Alemanha foi a gota d'água que levou a Grã-Bretanha a entrar no conflito. Em questão de semanas, as grandes potências da Europa estão em guerra. O que começou como um conflito regional, rapidamente se transformou em uma guerra mundial, com nações de todo o continente sendo arrastadas para a luta. As alianças que deveriam manter a paz acabaram por criar um efeito dominó.
onde a agressão de uma nação levou à mobilização e declaração de guerra de outras. A Europa estava agora mergulhada em um conflito devastador que mudaria o curso da história. Em questão de semanas, as grandes potências da Europa estão em guerra. O que começou como um conflito regional, rapidamente se transformou em uma guerra mundial, com nações de todo o continente sendo arrastadas para a luta. A Primeira Guerra Mundial é um conflito global, travado não apenas na Europa, mas também no Oriente Médio, África e Ásia. O Império Otomano, aliado da Alemanha, arrasta o conflito para o Oriente Médio. Batalhas acontecem em Galípoli, Palestina e Mesopotâmia, remodelando o cenário político da região. No entanto, é a frente ocidental, um trecho de terra de 400 milhas, do Mar do Norte à Suíça, que se torna sinônimo dos horrores da Primeira Guerra Mundial. Aqui, soldados cavam trincheiras, criando uma rede labiríntica de defesas. Metralhadoras, artilharia e gás venenoso transformam a guerra em um impasse brutal, ceifando milhões de vidas. Seção 5. O rugido dos canhões, o sussurro do gás. A Primeira Guerra Mundial é uma guerra de avanços tecnológicos, alguns inovadores, outros horríveis. O tanque, um gigante desajeitado projetado para quebrar o impasse da guerra de trincheiras, faz sua estreia. Aviões, inicialmente usados para reconhecimento, logo evoluem para armas de guerra, engajando-se em combates aéreos e lançando bombas em alvos inimigos. Mas talvez a inovação mais terrível desta guerra seja o gás venenoso. Cloro, gás mostarda, fosgênio. Essas armas insidiosas são lançadas no campo de batalha, causando mortes agonizantes e deixando cicatrizes psicológicas duradouras naqueles que sobrevivem. Seção 6. Um mundo transformado. O impacto da Primeira Guerra Mundial se estende muito além do campo de batalha. Na frente doméstica, a vida é transformada. As mulheres assumem novos papéis em fábricas e campos, mantendo as economias funcionando enquanto os homens estão fora lutando. O racionamento se torna comum, à medida que os recursos são desviados para o esforço de guerra. Os governos usam propaganda para reunir apoio para a guerra, pintando o inimigo como bárbaro e a causa como justa. A censura reprime a dissidência e as liberdades civis são restringidas. O mundo está sob o controle da guerra total, com todos os aspectos da sociedade mobilizados para a luta. Seção 7. O armistício. Um momento de silêncio. Depois de 4 longos anos de guerra, a exaustão se instala em todos os lados. A luta continua, mas o fim está à vista. Em 11 de novembro de 1918, às 11 horas, um armistício é assinado. As armas silenciam. A Grande Guerra acabou. O mundo explode em comemoração. As pessoas dançam nas ruas, aliviadas por o derramamento de sangue finalmente ter terminado. Mas o custo da vitória é impressionante. Milhões jazem mortos, vítimas de um conflito que parecia no início impensável. Seção 8. Cicatrizes da guerra, sementes da mudança. O Tratado de Versalhes, assinado em 1919, encerra oficialmente a guerra. Mas em vez de trazer paz duradoura, semeia as sementes de conflitos futuros. A Alemanha, culpada pela guerra, é forçada a aceitar penalidades severas, incluindo reparações incapacitantes e perdas territoriais. Isso gera ressentimento e instabilidade, criando terreno fértil para o extremismo criar raízes. A guerra remodela o mapa da Europa, desmantelando impérios e criando novas nações. O Império Otomano entra em colapso, dando origem à Turquia moderna. A Áustria-Hungria é dividida, substituída por uma colcha de retalhos de estados menores. A ordem mundial é alterada para sempre. Seção 9. Uma história que ainda ecoa. A Primeira Guerra Mundial é uma história de tragédia e triunfo, de perda e resiliência. É um lembrete severo do custo humano do conflito, o legado duradouro da guerra. Mas também é uma história de coragem, de sacrifício, de pessoas comuns apanhadas em circunstâncias extraordinárias.
Ao lembrarmos o centenário deste evento marcante, é essencial refletir sobre as lições do passado. A Primeira Guerra Mundial nos lembra da importância da diplomacia, da necessidade de compreensão e cooperação entre as nações. É uma história que continua a ressoar hoje, um lembrete de que a paz é preciosa e deve ser protegida a todo custo.